CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. E hoje é dia do defensor público, né? Um profissional que atua em vários segmentos, especialmente defendendo os direitos das pessoas que talvez, por vários motivos, não tenham acesso ou recurso financeiro para defender perante a justiça. E também estamos numa semana especial. É uma semana que a gente está tratando, falamos isso ontem no programa, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, né? E tem uma semana aí de várias agendas sobre essa temática. E sobre isso, esses assuntos, nós vamos conversar agora com a doutora Débora de Souza Paulino, que é defensora pública e coordenadora do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente. Doutora Débora, seja bem-vinda à Rádio CBN. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Muito bom dia. Vamos começar falando um pouquinho do atendimento da Defensoria Pública em épocas de pandemia. As demandas, é claro, talvez não diminuíram, mas como que está sendo feito esse atendimento nesse momento? Pois é. Durante os primeiros dias, né, dessa situação aí de teletrabalho que nós presenciamos, nós ficamos em atendimento mais em situações de plantão. Mas há cerca de mais ou menos uns 15, 20 dias, nós retomamos o atendimento de todas as matérias. Esse atendimento tem sido feito de forma à distância, né? Porém, nós temos uma plataforma de acesso pelo site da Defensoria, onde as pessoas podem acessar de qualquer instrumento, seja computador, telefone, celular, enfim, é feito um pequeno cadastro de forma bem simplificada, justamente para facilitar o acesso da população em geral, especialmente do nosso público. E nesse canal as pessoas podem narrar o seu problema, a sua situação, e é enviada essa mensagem para uma central da Defensoria, e essa central vai direcionar para as várias unidades de atendimento. E nós temos a unidade de atendimento à família, a unidade criminal, a unidade de atendimento civil. E nessas unidades vão ser feitos os acionamentos dos defensores responsáveis. E aí o defensor que fica responsável por esse caso entra em contato com o assistido e é feito o atendimento via telefone, WhatsApp, e-mail, da forma que for mais conveniente para o assistido. Então, nós temos mantido o nosso atendimento de todas as matérias, de todas as áreas, ingressamos com ações, fazemos defesa em processo, fazemos pedidos de soltura para os casos criminais, enfim, tudo dentro do que é possível fazer nessa situação atual, né? Era isso que eu ia perguntar, doutora, em relação a tudo que a gente está vivendo, né? Que é uma situação nova para todo mundo, e as demandas continuam surgindo. E como é que a Defensoria está absorvendo isso do ponto de vista de demanda? Houve alguma demanda específica que chamou a atenção nos últimos meses, até por conta desse momento de pandemia que a gente está vivendo? Sim, em algumas áreas nós tivemos uma relativa diminuição, né, de procura, porém em outras áreas nós tivemos aumento. Por exemplo, nas áreas de direito do consumidor, né, as pessoas com mais dificuldade de pagar as suas contas, ou mesmo a questão das mensalidades escolares, né, que eu acredito que deve ter chegado para vocês também, questões na área de saúde, né, essas demandas, de certa forma, acabam aumentando. Muitos casos também da área de família, né, que infelizmente o isolamento social fez com que as famílias tivessem que passar mais tempo juntas, e com isso muitos conflitos surgem ou até mesmo aumentem, né. Então, assim, a gente continua atendendo e tendo muita procura, né? Mesmo com essa situação. Agora, falando um pouquinho do trabalho do defensor, a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, não é de hoje, eu me lembro, já fiz várias reportagens sobre isso, sempre foi uma das referências nacionais. Sim. Né? Pela forma como trabalha, pela estrutura, enfim. Para que as pessoas que estão nos ouvindo e consigam compreender um pouquinho mais do trabalho da Defensoria, do papel do defensor, se fosse para traduzir, como que a senhora traduziria hoje o papel do defensor hoje, né, para atuar em favor das pessoas que precisam e muitas vezes não tem recurso para pagar um advogado, por exemplo? Sim. Nós, né, defensores e defensoras públicas, o nosso principal
objetivo é garantir o acesso das pessoas que não podem pagar um advogado ou que de alguma forma estão em um período de algum tipo de vulnerabilidade ou integram algum grupo de pessoas que tem algum interesse que está sendo violado ou ameaçado de violação, garantir que essas pessoas tenham acesso ao sistema de justiça. Então, no atual contexto, nós entendemos que a nossa função é ainda mais importante, porque nós temos visto que muitas pessoas que antes tinham até uma condição melhor financeiramente ou socialmente falando, em razão da situação dessa pandemia, acabam passando por uma situação mais difícil, né? Então, o papel da Defensoria é garantir que essas pessoas tenham acesso, tenham o direito de ser defendidas, de ter os seus interesses defendidos e garantir que esses direitos também não sejam violados ou ameaçados, né? Vamos entrar no assunto, então, da criança e do adolescente, que a senhora, inclusive, é coordenadora do Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente. Ontem foi uma data enigmática, mas a semana tem várias ações, sempre para alertar, para orientar, né, e para colocar esse assunto em evidência, porque para muitas famílias pode parecer que esse assunto nem exista, mas para outras a realidade é muito triste e muito dolorosa. Sim. Que tipo de situações chegam à Defensoria em relação à proteção à criança e adolescente? Olha, vou te dizer que todo tipo de situação chega para a gente, né? Nós somos uma das portas de entrada no sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Então, realmente, como você disse, é um assunto muitas vezes considerado tabu, é um assunto muitas vezes que não quer ser discutido, mas é um assunto de muita importância. Porque ontem até a gente discutiu na nossa primeira live, é um assunto que ele precisa entrar nas casas, ele precisa entrar na escola, ele precisa ser conversado. Por quê? O que muitas vezes as pessoas entendem é que orientar uma criança, orientar um adolescente sobre direitos sexuais é possibilitar que ele já comece a exercer sua sexualidade. E não é isso. É ensinar essas crianças, esses adolescentes, que no corpo dela ninguém pode tocar sem que ela queira. Ensinar o que é considerado um carinho e o que não é, o que é uma violação. Quem são as pessoas que podem ter esse acesso? Então, nós chegamos à conclusão que mais importante até do que esse assunto entrar na área de saúde ou entrar na área, de assistência social, ele tem que entrar na área de educação. Ele tem que entrar, as famílias precisam conversar sobre isso, as escolas precisam conversar sobre isso, orientar essas crianças, porque infelizmente as pessoas, a grande maioria dos abusadores são pessoas da confiança dessas crianças, são pessoas da família, são pessoas muito próximas. Quase sempre, doutor. Quase sempre. Quase sempre. O índice é muito alto. E nós temos assim, às vezes as pessoas imaginam que o abuso, ele é só um ato grave, né? Ele é só um ato que deixa realmente mais marcas. Porém, o abuso ele pode ser algo muito mais simples. Ele pode ser um toque, ele pode ser expor uma criança a uma cena de sexualismo, né? de sexo. Tudo isso é considerado abuso para uma criança. Então, é por isso que as pessoas precisam entender e precisam conhecer do que se trata, né? Para que a gente possa realmente proteger essas crianças. Que é uma obrigação não só da Defensoria, né? É uma obrigação de todo cidadão, uma obrigação de toda a sociedade. E a senhora citou aí que fez uma live, isso, né? Felizmente ou infelizmente, vários segmentos estão descobrindo o poder de comunicação, né, da tecnologia, das lives. Foi a primeira live. Terão mais? Sim. Nós tivemos a primeira live com a professora Estela Escândola, que é uma professora daqui, muito conhecida, ativista a nível nacional e internacional. Ela falou sobre o histórico do 18 de maio e os desafios da proteção de crianças e adolescentes contra o abuso e exploração. Hoje nós teremos uma outra live com uma conselheira tutelar, que é a professora Ellen Queiroz. A Ellen vai falar sobre o papel do conselho tutelar, sobre o trabalho do conselheiro, nessa questão de recebimento das denúncias, como eles procedem quando chega uma denúncia. Nós tomamos essa preocupação de convidar diferentes atores para que a gente possa realmente levar a população a esse conhecimento de como funciona. Entender um pouquinho a rede de proteção. Isso, exatamente. Amanhã nós teremos a delegada doutora Marília de Brito Martins, que é delegada da DEPCA aqui de Campo Grande, que é a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, que ela vai falar sobre como funcionam os atendimentos na delegacia, como funciona a escuta dessas crianças no interior da delegacia, que agora, desde 2017, nós temos uma lei
que regulamenta o procedimento de escuta especializada dessas crianças, para evitar que essa criança seja exposta inúmeras vezes e revitimizada. Porque cada vez que uma criança fala sobre isso, é um sofrimento muito grande para ela. Ela lembra tudo que aconteceu. Exatamente. E por último, encerrando a nossa semana, nós teremos a representante, a secretária nacional do movimento Faça Bonito, que é a doutora Karina Figueiredo, e ela vai falar com a gente lá de Brasília. Isso é na quinta, né? Na quinta, isso. Que vai falar sobre como funciona a campanha Faça Bonito, o movimento, como surgiu, né? Então, assim, nós conseguimos esse privilégio de conversar com ela na quinta-feira, porque essa semana realmente é uma semana que estão ocorrendo eventos no Brasil todo, né? Todos os integrantes da rede estão participando, e eles, como representantes do Faça Bonito, mais ainda, né? Então, eu acho que vai ser bem interessante essa nossa doutora, para quem é professor, para quem é pai, para quem é tio, para quem é vô, né, e quer acompanhar essa live, que a gente vai falar de criança e adolescente, né? Quem é que não tem um criança e adolescente na família? Sim. Né? E direitos da criança e adolescente, falando de um assunto super sério, super importante, que é a questão da violência, né, e abuso sexual. Essas lives, elas acontecem em qual plataforma? Elas estão acontecendo no Instagram da Defensoria Pública. No Instagram da Defensoria Pública. Isso, que é Defensoria Pública MS. Defensoria Pública MS. Isso. Às 17 horas, horário daqui, 18 horas, horário de Brasília. Ok, deixa eu só destacar bem então. Ó, todos esses conteúdos, já teve uma live ontem, teremos uma hoje com uma conselheira tutelar, amanhã com uma delegada e na quinta com uma secretária nacional que trata do tema, né? Defensoria Pública MS é o Instagram, vai ser ao vivo às 17 horas, horário de Mato Grosso do Sul, tá certo? Eu conversei com a doutora Débora de Souza Paulino, defensora pública e coordenadora do Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente. Eu agradeço muito a sua entrevista. Tenha um ótimo dia e parabéns pelo Dia do Defensor. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço a todos. Muito obrigado. 9h20. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.